Então o autor aos Hebreus está dizendo para aqueles crentes, hebreus, que esse período de sofrimento pelo qual estavam passando deveria ser usado para se chegar mais a Deus e não para abandonar o cristianismo. Eles deveriam se fortalecer mais como cristãos, deveriam se fortalecer mais na sua fé em Deus. Ao contrário disso, estavam querendo abandonar a fé porque estavam passando por problemas. Então o autor aos Hebreus estava passando por problemas maiores ainda do que eles, servia de exemplo para eles. E os outros cristãos que nem judeus eram, estavam passando por maiores problemas ainda do que eles. Então o autor aos Hebreus está dizendo para eles, olha, vocês estão participando de uma corrida, uma maratona, mas vocês só estão olhando para o prêmio lá na frente e não estão olhando para os outros que estão ao seu lado. Você acha que está passando muita dificuldade para chegar? Você se esqueceu de olhar para o lado. Olha para o lado e vê. Tem gente passando muito mais dificuldade que vocês. Vamos ver então a parte 2 que diz: corredores bem treinados. Tópico 1, respeitam limites. Tópico 2, mantêm a mente limpa. Tópico 3, valorizam as coisas espirituais. Tópico 1, então, respeitam limites. O autor lembra aos seus leitores: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Certo autor ressalta que a santificação, como usada na epístola, é principalmente um termo ritual. Hebreus 10, 14 e 22. Da mesma forma que sob a antiga aliança, a pessoa impura não poderia entrar num recinto sagrado para adorar, assim também, sem santidade, a visão final de Deus será impossível. Confere com Mateus 5,8. O pensamento se volta aqui, porém, para a prática da santidade e da moral. Corredores bem treinados respeitam limites. Então aqui o autor fala sobre santidade. Santidade significa o quê? Separação para Deus. Então, quanto mais eu me afasto do pecado, mais eu me aproximo de Deus. Então, na grande maratona da fé cristã, nós vamos correndo de maneira tal que nós não vamos nos deixar envolver por nada durante essa corrida que possa nos impedir de chegarmos ao prêmio. Então a vida cristã é um prosseguir, é um caminhar, é um crescer na graça e no conhecimento de Deus. E essa santificação é um processo para nos conduzir à vitória. Então veja só, sem haver santificação, não vai haver salvação. Por quê? Porque sem santificação vai haver o quê? O desvio, né? O pecado vai convencer a pessoa a deixar a sua fé. Então, é correndo, se separando. Ou seja, a pessoa tem um limite, tem um controle, tem um tempo a ser executado, né? Tem ali na corrida, o corredor tem que saber o que está fazendo. Ele não pode, de repente, começar a corrida já no máximo da velocidade, porque ele não vai chegar. Então ele vai, aos poucos, vai crescendo ali na corrida. Ele vai, então, contando o seu tempo direitinho, quanto tempo ele vai correr assim mais devagar, quanto tempo ele vai acelerar um pouquinho. Então existem as descidas, existem as subidas, existe o clima, se está calor, se está frio. Então existe todo um estudo para se correr essa maratona. Assim também a fé cristã. Você tem que aí se treinando, né? Você vai aí se modificando aí cada dia mais. Você vai chegando para Deus, você vai se afastando do pecado, você vai aprendendo o que é jejum, o que é orar, depois o que é orar em línguas, vai sendo edificado, lendo a Bíblia, depois estudando a Bíblia. Então você vai melhorando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vai fazendo a obra de Deus, vai evangelizando, vai visitando presos, visitando aí aqueles que estão doentes, vai crescendo. Então sua vida cristã é assim, você vai caminhando e vai crescendo, sempre crescendo. Não pare, porque se parar, a tendência é você voltar. Então, continue crescendo, continue avançando. É assim a caminhada cristã. No tópico 2,
diz: mantém a mente limpa. Com o texto de Deuteronômio 29:18 em mente, o autor fala em tom exortativo do cuidado que deveriam ter a fim de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12:15. Moisés havia advertido o antigo Israel sobre os males da idolatria e seu fruto amargo, a apostasia. Alguém contaminado com a erva daninha da apostasia, sem dúvida, contaminaria toda a comunidade. A única forma de se manter livre desse mal era manter a mente sóbria, limpa pela palavra de Deus. Dessa forma, é possível não permitir que o grupo fosse contaminado. Ninguém com raiz de amargura no coração consegue fazer com êxito a caminhada da fé. Corredores bem treinados mantêm a mente limpa. Então, em Deuteronômio 29:18 diz: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. Então aqui fala da comunhão entre os corredores, né? Se um ficasse perdendo tempo para atrapalhar o outro, então nem chegava ele, nem chegava o outro. Olha só, muitas vezes os corredores tentavam fazer o outro tropeçar, mas para fazer o outro tropeçar, eles acabavam perdendo também a corrida, não ganhavam, perdiam tempo atrapalhando o outro. Então assim, a fé cristã, a nossa corrida cristã, a nossa vida cristã, nós devemos estar ajudando a todos para que todos cheguem juntos e recebam o prêmio, e não tentando atrapalhar o outro a chegar. Muitas vezes acontece isso. Tem um grupo na igreja fazendo a obra de Deus e existe outro grupo criticando, atrapalhando aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Veja só que coisa impressionante. E sempre o grupo que está fazendo a obra de Deus é pequeno. E o grupo que atrapalha a obra sendo feita é um grupo grande, quase a maioria. E isso é tremendo. Então todos devem estar contribuindo, ajudando, trabalhando para que todos cheguem. Então por isso a exortação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então deve haver essa paz, essa união e todos com o mesmo objetivo. Qual é o objetivo da igreja? O objetivo da igreja é ganhar almas. Todos devem estar neste mesmo objetivo. E existem aqueles também que acabam caindo na idolatria. E essa idolatria é terrível, porque leva à apostasia e definitivamente à perda da salvação. Então a exortação aqui é para que todos tomem cuidado, principalmente com a idolatria. Ele fala da mente, né? A mente deve ser mantida limpa. E a exortação que existe na palavra de Deus, o que? Diz lá para nós que a palavra de Deus, você lendo, escutando a palavra de Deus, a sua mente vai sendo limpa, né? Então, como purificará o mancebo? Então, o seu coração, sua vida cristã, como o homem vai fazer isso? Então, estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, escutando essa palavra de Deus. E é muito importante isso. No tópico 3 fala: valorizam as coisas espirituais. O autor exorta seus irmãos de fé a valorizar as coisas espirituais. Se alguém está regredindo e voltando atrás, é porque não está dando real valor à salvação recebida. O exemplo vem de Esaú, filho de Isaque e irmão de Jacó. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12:16. De acordo com o livro de Gênesis, Esaú era um indivíduo mais preocupado com as coisas terrenas do que com as celestiais. Gênesis 25, 29 a 34, 27, 33 e 38. Não hesitou em trocar o seu direito de primogenitura por uma simples refeição. Esse fato revela a mente mundana que ele possuía. A indiferença religiosa conduz à apostasia espiritual e muitas vezes fica tarde para se arrepender. Corredores bem treinados valorizam as coisas espirituais. Então a exortação agora é a respeito das coisas espirituais. Nós estamos vivendo uma época
em que as pessoas supervalorizam as coisas materiais. Nós até costumamos aí comparar. Se as pessoas amassem a Bíblia da mesma maneira que amam o seu celular, imagine como seria um mundo diferente. Como seria a vida completamente diferente. Imagine você acordar de manhã e a primeira coisa, pegar a Bíblia e ver que Deus quer falar com você. Imagine um restaurante onde estão ali reunidos para comer, ou na sala, ou aí na cozinha, na copa, onde estão reunidos a família para comer. Imagine, lá no shopping, reunidos, cada um com a Bíblia na mão. Imagine, cada um contando para o outro que está lendo ali na Bíblia, interagindo um com o outro. Imagine o que seria o mundo se as pessoas tratassem a Bíblia da maneira que tratam o seu celular. Imagine. Quantos carregamentos de bateria você faz por dia? Imagine, você está lendo ali a Bíblia, carregando então sua mente de Bíblia. Imagine o que seria. Então, a Bíblia nos exorta aqui, a exortação aos hebreus aqui diz: amai as coisas espirituais. O que a Bíblia diz? Desejai as coisas que são de cima. Ame as coisas espirituais. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde as pessoas estão mesmo presas às